Olá, meus caros, beleza? Hoje eu vou trazer mais um projeto diferente para vocês. Lembrando que a gente está evoluindo o nosso grau de dificuldade, o nosso grau de complexidade. Hoje o projeto vai mexer com um display de LCD, tá? Esse display é esse que está na tela, vocês estão vendo, que é esse daqui, ó. Esse é o display de LCD. Como vocês já devem ter percebido, a quantidade de fios para ligar é bem grande. Vocês precisam tomar muito cuidado, porque qualquer fio que vocês liguem errado ali, ele não vai funcionar, né? Então já sabe, caso não funcione, se chequem os fios. Caso alguém tenha esse display, opa, nossa, mensagem inesperada aqui. Caso você tenha esse display e queira ligar esse display, o físico de verdade, ou queira comprar um e ligar, só tome muito cuidado com alguns detalhes. Primeiro, quando ele vem, normalmente ele vem sem a barra de pinos aqui, ó, que nem esse aqui tá, ó, não tá soldado, tem que soldar uma barra de pinos. Às vezes a barra de pinos vem junto, às vezes ela não vem junto, né? Se não vier junto, você tem que comprar, e se quiser eu posso soldar para você, entre em contato comigo que eu soldo para você, tem que trazer aqui no Espaço Maker, é bem sossegado. Caso você não saiba soldar, cuidado, você pode acabar estragando essas ilhas aqui no processo de solda. Então é bom levar para alguém que conhece para soldar. É um processo fácil, simples, mas de novo, se você não tem habilidade, você pode acabar estragando. Esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, as ligações. Então, soldando essa barra de pinos, você pode conectar, espetar ele num protoboard ou colocar os fios direto no Arduino, tanto faz, funciona igual. Se você ligar errado, a chance desse display estragar e queimar é muito grande. Tá? Lembrando, eu estou falando do display físico, aqui no Tinkercad não vai acontecer nada, só não vai funcionar. Mas caso você queira mexer, é bem fácil estragar, queimar. Lembrando que quando queima não sai aquela fumaça, fogo, não explode nada, ele simplesmente para de funcionar e nunca mais liga. Tá? Isso é bem comum acontecer. Então se você for montar esse display físico, real, esse ano, ano que vem, ou algum projeto que você faça, sempre cuide, coloque mande para uma segunda pessoa revisar, para ver se todas as ligações que você fez estão certas. Principalmente essas daqui, ó, que liga em GND. Esse primeiro aqui, ó, tá escrito, ó, GND. No display aqui não aparece GND, parece uma numeração, tá? Então, ó, GND. Cuidado que é o primeiro fio GND, tem que ser no GND. Se ligar invertido, vai queimar. O VCC aqui é 5 volts, então tem que checar se está no 5 volts. Tem um outro aqui, ó, esse RW aqui, ó, também tá no GND. E o último aqui também está no GND. Então esse é o primeiro cuidado. Mesmo assim, ainda tem gente que erra pelo seguinte. Quer ver um detalhe? Esse display, ó, esse aqui é um maior, ó, esse aqui é um grandão. Tá? Esse daqui é um menorzinho. Esse daqui tem 16 colunas, ele é textual, é para escrever texto, não é gráfico. Ele tem 16 colunas por 2 linhas de altura. Esse aqui eu não lembro quanto tem, mas ele é bem maior, tá? Olha a diferença do tamanho deles. O mais comum é esse daqui 16 por 2. Tem azul, tem verde, esse aqui é verde. Tá? O que está ali no Tinkercad é azul. Esses displays são os mais comuns de encontrar, são displays relativamente baratos, 20, 30 reais você compra esse display. É fácil de usar desde que você não ligue errado. Outro detalhe importante é em relação à pinagem. A maioria deles tem a numeração aqui embaixo, que vai do 1 ao 16, batendo 1 como sendo esse número aqui do GND, tá? E os dois últimos, repare aqui que está escrito LED. LED é o backlight, é a luz de fundo do display. Você pode optar por ligar ou não ligar. Tem alguns displays que não tem esses dois. Tá? Aí ou eles não têm esses 2 pinos, ou simplesmente os pinos estão lá, mas a luz de fundo não acende. Funciona também, mas ele não sai aquela luz forte no fundo mostrando o texto. Tá? Só isso que você tem que cuidar. Só isso entre aspas. Mais alguns detalhes. Tudo para o display físico. Aqui no Tinkercad vai funcionar bem tranquilo. Se você comprar um display desse, cuidado que alguns deles, que nem esse meu, tá invertido. Ó, o 14 tá de um lado, não sei se aparece ali, o 14 tá aqui de um lado, e o 15 e 16 tá do outro aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o LED, que é esses dois aqui, ó, eles colocaram no começo do display, então dá umas encrenca. Então sempre chequem, procurem na web qual é o manual desse cara, para vocês saberem qual é a pinagem. Não vai na sequência direto, o primeiro sempre é 1, o segundo sempre é 1. Esse aqui, para você ter ideia, olha onde é que está o número 1 ali, ó. Não sei se aparece aqui na câmera. O número 1 é o terceiro, aqui começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 14. Daí tem o 15 e 16. Cuidado, pode dar confusão. Deixa eu ver esse outro aqui, ó. Esse outro aqui nem numeração tem. Tem o número 1 aqui, ó. Esse aqui só aparece o número 1 aqui no cantinho, ó, bem pequenininho, não sei se dá para ver na câmera.
e depois ele começa na sequência até o 16. E aqui o último ali aparece o 16. Então esse aqui não tem nenhuma inversão. A maioria não tem inversão. Não é igual esse exótico aqui que o cara colocou 15 e 16, quem fez o projeto colocou 15 e 16 do outro lado. A maioria é na sequência certa, mas sempre tem que checar, tá? O mais importante, verifiquem essa numeração para ver se bate com o que está aqui no Tinkercad, tá? Então vamos lá, eu mostrei já o circuito, coloquei o circuito aí, eu já vou explicar cada detalhe da ligação. Antes de começar a mexer, deixa eu mostrar para vocês isso aqui que eu já mostrei numa outra aula. Essa aqui é a área de bibliotecas, tá? O Tinkercad, quando você tem algumas coisas extras, por exemplo, o display de LCD é um dispositivo extra. Você programar ele na mão, fazer todos os comandos para ligar e desligar é algo meio complicadinho. Na minha época, no passado, era assim. Hoje eles criaram bibliotecas e essas bibliotecas já têm um monte de função pronta. Você só manda, imprima no display o texto tal, aparece. Acenda backlight, apaga backlight. Ele faz isso tudo sozinho. No passado era tudo código de máquina que a gente fazia isso. Essas bibliotecas estão aqui no Tinkercad, tá? Ó, é esse include que tem aqui. No teu Arduino em casa, caso você queira fazer, às vezes você vai ter que baixar uma biblioteca, instalar uma biblioteca no teu Arduino, para daí isso aqui funcionar, tá? Esse include, de novo, a maioria deles, esse aqui eu acho que já vem com o Arduino, mas quando tem algum include aqui, alguns deles, por exemplo, comprei uma placa de GPS, tá? Eu tenho que inserir as bibliotecas que fazem funcionar o GPS, eu tenho que colocar esse include, tá? Isso aqui não deve dar problema, mas deixa eu mostrar algumas coisas aqui, ó. A área de biblioteca é essa daqui, ó. Você clica na biblioteca e tem aqui, ó, Liquid Crystal. Se você der um incluir, ele vai inserir o que eu já fiz ali, ele vai colocar esse include que tem aqui, ou você pode digitar, dar na mesa. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa. Eu quero mostrar esse aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir um help, tá? Na página do Arduino. Olha só, ele entrou na página do Arduino.cc e vai explicar um monte de coisa sobre a biblioteca. Tá tudo em inglês, ótimo para você treinar o inglês. Se quiser, pode traduzir a página. Eu recomendo você tentar, ao menos, uma primeira leitura no inglês mesmo, se você tiver dificuldade no inglês. E depois você traduz a página, caso esteja muito difícil. Mas vamos lá, aqui ele explica o que é a biblioteca, como é que funciona a biblioteca. O mais importante é isso aqui, ó. Aqui tem alguns exemplos prontos, tá? Eu vi nesse aqui, Hello World, peguei o mais simples que tem o Blink, tem o cursor, tem vários exemplos prontos. Peguei o Hello World como exemplo para vocês. E tá aqui, ó. O Hello World está aqui e ele mostra como é que funciona. Dá uma lida no que está aqui, é importante também, eu não vou me atentar a alguns detalhes, eu vou direto para o que interessa. Olha, ele usou lá um resistor de 220 ohms e ele fez a ligação que está aqui embaixo. Ó. Essa ligação que eu fiz aqui é que vocês estão vendo lá no Tinkercad. Tá? Então é a mesma ligação daqui, é a mesma ligação do Tinkercad que eu coloquei aqui. Tá? Aí depois ele mostra uns esquemáticos, que é só alguns detalhes. Olha aqui sobre a pinagem que eu falei, ó. Pino 1 ao pino 16. Nesse outro display que eu tenho aqui, ó, o pino 15 e 16 está aqui no começo. Os caras embaralharam. Então só dá uma olhada se a numeração que bate aqui, né, no display físico real. No Tinkercad, como eu falei, não tem problema. E aqui tem um código exemplo, que é o mesmo código que eu estou usando lá. Eu fiz pequenas adaptações nele, mas é praticamente o mesmo código. Então vamos ver aqui, ó. Clica aqui de novo, ele fecha, tá? E aparece o código. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como é que eu liguei tudo isso, tá? Primeira coisa, eu posso usar o protoboard ou não, eu poderia ligar direto nesses conectores aqui que funciona sem protoboard também. Vamos do mais fácil. Primeiro, eu liguei aqui, ó, 5 volts, eu liguei no positivo do protoboard, não aparece, mas esse fio vermelho aqui, ó, tá pegando aqui embaixo no positivo e fazendo uma ponta aqui para cima. Então ele liga esse positivo com o positivo ali de cima. Mesmo que vocês já viram sempre. Todo protoboard, todo projeto é assim. GND. Liguei um GND aqui e liguei um outro GND lá em cima. Para quê? É opcional. É só para ficar mais fácil de eu fazer as ligações. É só ligação de fio. Tá? Não interfere em nada. Vamos lá. Aqui no display, vamos começar dos dois mais simples, que é o LED. O último esse LED que está aqui, de novo, é o backlight. É a luz de fundo do display. Se você não ligar ele, só vai ficar fraquinho no LCD real, vai ficar bem fraquinho ali o texto e não fica aquela luz intensa no fundo, só isso. Tá? Para ligar, o último aqui é o negativo, você liga direto ele no GND, tá ali, ó. E usa um resistor, que é o mesmo resistor que se liga para um LED, tá? É igualzinho ligar um LED. Coloca o resistor nos 5 volts para cá, pus um fiozinho para cá que ligou no LED. Tá? Então esses dois caras aqui é só para ligar a luz de fundo do backlight. Tá? Posso acender, posso apagar, tirando e colocando esse componente. Vamos começar da esquerda aqui, que é o pino 1.
tá? É o GND, importante ser GND. De novo, ligou errado o display de verdade, você vai estragar o display. Ligou uma vez errado, normalmente para de funcionar. Tá? A gente tem um monte aí largado da galera que ligou errado já, estragou vários displays. O bom é que o display é relativamente barato pelo que ele faz. É 20, 30 reais, 40. São os preços normalmente aí que você encontra esse display. É um display muito comum. Depois ele ligou o VCC aqui, que é o 5 volts. Eu liguei na linha de 5 volts. Tá? Tem mais um GND aqui, ó. Aqui eu liguei outro GND, que é esse RW. Tá? E só. O terceiro pino que tá aqui, ó, esse VO, se eu não me engano, esse VO vai ligado no meio de um potenciômetro. Alguns projetos não usam esse potenciômetro. Um lado, já explico o que é. Um lado do potenciômetro vai no GND, o outro lado do potenciômetro vai no 5 volts e a parte central vai no pino 3. Esse cara, ele muda o contraste do display, não é a luz do backlight, tá? É o contraste do display, é o quanto ele fica intenso o texto ou fraco, diferente da luz de fundo, tá? Do backlight. Existe como tirar ele e colocar uns resistores no lugar para você eliminar, porque normalmente a gente deixa fixo, ele fica com contraste certo e você não mexe mais. Esse potenciômetro não está funcionando, ele é igual que você viu nas outras aulas de potenciômetro, mas ele não está ligado numa entrada analógica, vocês viram em outra aula ligando aqui, ele tem outra função. Quando eu coloco ele na entrada analógica, ele serve como um joystick, como um botão de volume. Aqui não. Aqui ele trabalha direto com o display porque a ligação exige que tenha-se isso, tá? Então é uma exceção. Normalmente a gente vai ligar o potenciômetro direto no Arduino e não direto numa placa como está aqui. Mas o fabricante da placa, como vocês viram agora há pouco, mandou. Eles têm aqui nesse projeto aqui, ó, do Arduino, também tem um potenciômetro. É diferente, tá? Mas funciona igualzinho. Então é obrigatório a gente colocar ou trocar por um resistor. Mas enfim, vamos seguir do jeito que está aqui. O outro pino aqui, o RS, tá? Eu liguei para cá e ele vai conectado no pino 12. Tem que ser no pino 12 porque vai bater com a programação, tá? Então esse RS, ele tem que bater na programação. Não vou explicar o que é cada um, primeiro que às vezes eu nem lembro todos eles, tá? O RS eu acho que é Reset, Select, não lembro, deixa eu ver se ele escreve aqui, Seleção de registro. Seleção de registro. Ele faz um sistema de gravação interno lá, ele precisa manter persistente os dados na hora que eu vou enviar para o display. Tá? É tipo um registrador interno. Mas a gente nem vai estudar isso, não se preocupem com isso. Tá? Vocês vão ver que é tudo bem fácil de mexer. O mais difícil é ligar. Essa fiação toda é mais difícil de ligar. Vocês vão ver que a programação é mais sossegada. Então vamos lá. O outro aqui, ó, esse RW, já falei, vai no GND. O E, que é o Enable, que é o ativar, vai lá no pino 11, tem que ir no pino... Não está funcionando, primeira coisa, checa se você não ligou errado. Depois tem os 4 próximos, não tem nada ligado. Aqui, ó, não liguei nada aqui, não tem nada ligado aqui. Tá? Então os 4 você não liga e os 4 seguintes você liga. Existem projetos na web que o cara liga os 8. Tá? Vocês vão ver aqui que dá para funcionar só com esses últimos 4. Outra coisa, olha que o DB4, seguindo ele vai ligado lá no pino 5. Tá? O DB6, ele vai ligado no pino... Não, o DB5, DB4 vai no pino 5, o DB5 vai no pino 4, eles estão invertidos. DB6 vai no pino 3 e DB7 vai no pino 2. Então ele segue a mesma ordem que eles estão lá, tá? Ele segue a mesma ordem, não está invertido. Ele segue a mesma ordem que está lá, 5, 4, 3, 2. E aqui é 4, 5, 6 e 7. Está invertido na numeração. É assim mesmo. Tem que ser exatamente assim. Não funcionou, checa para ver se você ligou errado isso daí, se isso daí não está funcionando. Primeira coisa é isso, tá? Então vamos lá, essa é toda a ligação. Realmente o que mais dá trabalho é essa ligação, onde a galera mais erra é nessa ligação. É o maior projeto que vocês vão mexer até agora, dessa sequência de vídeos que a gente tem feito. Então essa é a parte mais difícil, que é fazer a ligação. Vamos ao código, tá? No código, essa biblioteca aqui tem que ter, include do cristal líquido, graças a ela vai ficar fácil programar, tá? Tudo isso aqui embaixo, se quiser ler depois, são só comentários, tá? Explicando como é que funciona, o que é cada pino, para que serve, etc, 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 beleza? Mas vamos lá. Aqui, tem até 2 include, né? Já tinha um lá em cima, que eu acho que esse daqui pode até tirar. Isso aqui eu inseri sem querer. Tá aqui ele já, ó. Então, include cristal líquido. Tá? Cuidado com maiúsculo, ó, C maiúsculo, L maiúsculo. Se você mandar rodar no teu Arduino de verdade lá físico e ele disser não encontrei essa biblioteca, quer dizer que você vai ter que instalar a biblioteca. Tá? Aqui embaixo, ele vai criar
tá? O LCD, que é a instância, o objeto LCD. Tem que ter essa linha, tem que cuidar com maiúsculo, minúsculo. Esse nome aqui você pode pôr qualquer nome. LCD meu display, display 1, display 2, pode ter até mais de um. Mas o importante é que essa ordem tem que ser respeitada. 12 é o pino 12, que está aqui, ó, que vai ligado no RS. O 11 é o pino 11 que está aqui, que vai ligado no Enable. Tem que estar nessa ordem. 12, 11, 5, 4, 3 e 2, que são essas pinagens que estão aqui. Então isso aqui faz com que o software entenda o hardware que você fez, tá? Tem que estar certinho os dois, ninguém mexe nisso daqui agora. Quando estiver manjando e quiser trocar, pô, preciso colocar um outro sensor e ele está usando o pino 12, pode mudar para o 10, mas daí você já vai estar entendendo mais. Na aula de hoje faça exatamente assim, não coloque mais nada ligado junto. A parte do setup, vamos estudar o setup. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um begin no LCD. Então ó, aqui eu declarei o LCD, tá? Criei o objeto. E aqui eu vou dar um begin. Inicialize o LCD, tá? E aí eu digo quantas colunas e quantas linhas ele tem. Esse display que eu tenho é um display que a maior parte deles é assim, 16 por 2. Então ele tem 16 colunas por 2 linhas. Tá? E agora ele vai escrever um texto ali, ó, lcd.print. Olá, meus caros. Tá? Então ele inicializou o LCD e vai escrever esse texto lá. Só. Tá? Detalhe, ele vai escrever na primeira posição do cursor, tá? Aonde ele estava. Se eu começar a colocar outros prints atrás, ele vai escrevendo atrás, então ele vai escrever na sequência. Claro que vai chegar uma hora que vai acabar o display, esse texto não vai aparecer, tá? Já explico como resolver isso. Vou explicar já, na sequência. Existe um outro comando, aqui ó, dentro do looping, eu coloquei um outro comando chamado lcd setCursor. Esse setCursor serve para posicionar o cursor numa área. Para quê? Porque depois eu dou um comando de print, ele vai imprimir sempre onde está o cursor. Então, se eu colocar o cursor, esse cara está colocando o cursor na coluna 0, que é a primeira aqui em cima, tá? Na linha 1. Na linha 1, coluna 0, linha 1. É esse de baixo, começa do 0. Então, a primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 1. Então, quando ele colocar 0, 1, ele vai estar colocando nessa parte aqui de baixo. Então, ele marca o cursor ali. O próximo print que você der, vai sair ali onde o cursor está. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai declarar uma variável inteira, segundos, tá? Ele vem e faz uma continha aqui, ele vai pegar em milis. Milis é uma função que diz quantos milissegundos o Arduino está ligado. Tá? Dividir por 1000 para ter em segundos. E ele joga o valor aqui. Então, dentro dessa variável vai ter o quê? O valor em segundos que o Arduino está ligado. E ele vai ficar em looping fazendo isso toda hora. E eu venho aqui embaixo e imprimo esse valor. Então, recapitulando. Crio uma variável int, posiciono o cursor na segunda, na coluna 0, tá? Na segunda linha, que é a linha 1, tá? Que vai ficar embaixo. Aí eu atualizo os segundos aqui para quantos segundos o Arduino está ligado. Sei lá, tá 10 segundos ligado. E agora eu mando imprimir nessa linha de baixo os segundos. E ele vai ficar em looping fazendo isso, sempre imprimindo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Vamos ver funcionando? Ele vai imprimir ali o primeiro, ó. Olá, meus caros. Tá? E agora ele caiu, então ele imprimiu olá, meus caros aqui. Caiu dentro do looping e agora está imprimindo isso daqui. Toda hora ele está imprimindo isso aqui. Mas ele só vai mudar o valor ali. Então aqui ele fica recebendo. Recebe 2, aqui ó, segundos. Recebe 2, imprime 2. Recebe 2, imprime 2. Recebe 2, toda hora. A hora que ele mudar, recebeu 3, daí imprime o 3. Então ele vai ficar fazendo isso a todo instante. Quer ver? Se eu pegar esse setCursor, deixa eu parar aqui a simulação. Se eu colocar esse setCursor, vou colocar um setCursor ali em cima. Copiar. Vou colocar ele aqui antes, os setCursor vão sempre antes do Olá Mundo. Em vez de sair na 0, eu quero que saia um pouquinho mais para a direita. Não vai sair na coluna 0, vai sair um pouquinho mais para a direita. Então você vai ver que ele já deslocou. Ah, só que ele foi para a linha de baixo. Ó. Eu coloquei 2, 1. Ele foi para a linha de baixo. Percebeu? Ó? Então a primeira linha é a 0. Então sempre é coluna, linha. Eu estou na coluna 2, ó. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. A primeira é a linha 0, a segunda é a linha 2. Então, a primeira é a linha 0, a segunda é a linha 1. Então, aqui ele está na coluna 2, na linha 1. O texto sai daqui em diante. Vamos colocar esse cara na de cima. Ó. Deixa eu parar aqui a simulação. Eu vou colocar o segundo na de cima e o texto na de baixo. Tá? A ordem que ele imprime tanto faz. Ó. Os segundos ficaram lá em cima porque ele está na 0, 0, que é coluna 0, linha 0. E esse cara está na 2, 1, então está um pouquinho mais para baixo.
beleza? Então esse set cursor sempre vai associado com o printf. Colocou printf, antes tem que ter um set cursor para dizer aonde que ele está, beleza? É esse o cuidado que você tem que ter. E fim, você pode imprimir um texto, tá? Ou você pode imprimir variáveis. Outras, vocês podem imprimir várias coisas. Eu posso colocar set cursor aqui no meio, ó. Aqui eu quero imprimir a temperatura, aqui a umidade e aqui é a pressão. Tá? Posso pôr 3 informações. Também posso ficar alternando. Dou um delay e imprimo uma informação. Dou outro delay e imprimo outra informação. Eu posso ficar alternando desse jeito também. Tá? Esse é o funcionamento básico do display. Tá? É a nosse primeira aula agora sobre o display. A gente vai começar a fazer várias atividades que envolvem display também na sequência. Perceba que eu só pus o display. O que você vai fazer na sequência? Você vai começar a colocar outras coisas. Vou colocar um sensor de luminosidade, um sensor de temperatura, um sensor de umidade, para mostrar essas informações aqui no display. Tá? Um potenciômetro. Então agora eu começo a ter possibilidades de ver o que está acontecendo. Inclusive eu posso até usar o display para imprimir algum texto de mensagem de erro, falha, tá? Mas tudo isso na programação que vocês podem fazer. Beleza? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo porque, como eu falei, o display da LCD ele é mais complicado, ele tem muito fio para ligar. Não sei se vocês perceberam, o código não é difícil, é extremamente simples. Você pode usar agora vários print, vários set cursor. Tem outras funções, se vocês voltarem aqui, ó, e começar a olhar, ele tem uma área aqui que ele mostra várias, aqui do lado, ó, tudo isso daqui são funções que vocês podem fazer com ele. No display, display, faz mostrar, faz o auto scroll, faz o texto ficar andando. Cara, tem um monte de coisa, acende o backlight, apaga o backlight, dá para fazer várias coisas com esses recursos que eu mostrei. Mas esse aqui é o primeiro para vocês começarem a pegar afinidade com o display. Não percam a garra de tentar fazer quando é a primeira vez, principalmente quando vocês vão montar isso daqui fisicamente, dá um trabalho do cão, porque vocês não estão acostumados a mexer com tanto fio, mas vale a pena, vocês vão ver que depois de feito não tem muito mistério. A primeira vez tem que ir com calma, às vezes umas 2, 3 vezes para fazer funcionar, mas no Tinkercad é bem mais fácil. Beleza, meus caros? Espero que tenha ajudado, espero que dê certo e boa atividade para vocês. Falou, hasta!